Mesmo diante de uma crise sem precedentes, a vida na Venezuela segue seu ritmo. Aos poucos, os venezuelanos parecem se acostumar aos desafios e paradoxos de viver em um país que flutua sobre um mar de petróleo e que, ao mesmo tempo, se aproxima cada vez mais da falência. A Venezuela é um país de contradições. Aqui, explicações simplistas e carregadas de verniz ideológico, seja do governo ou da oposição, servem apenas para confundir. Para entender a crise venezuelana, é preciso voltar no tempo. Dona da maior reserva de petróleo do mundo, há 100 anos o país vive quase que exclusivamente da venda do óleo negro que jorra de suas vastas jazidas. Com o dinheiro fácil dos petrodólares, a Venezuela nunca produziu muita comida e nem teve uma indústria eficiente. Isso se agravou profundamente no governo do presidente Hugo Chávez, com uma combinação que se provaria nefasta para a Venezuela. O presidente Chávez estava convencido que os preços do petróleo seguiriam subindo indefinidamente. E, portanto, seu único problema era utilizar estes recursos para garantir seu partido no poder para sempre. Durante os 14 anos que governou o país, Chávez viu o preço do barril de petróleo crescer mais de 10 vezes. Mas a bonança chegou ao fim pouco menos de 2 anos após sua morte, com um agravante de a produção estar caindo ano a ano por falta de investimentos. Mesmo que o preço do petróleo suba para 80, 90 ou 100 dólares, a Venezuela seguirá com problemas importantes, porque não é só uma questão de preço. É um problema grave de queda na produção petrolífera. Anos antes, o governo abrira uma guerra ao setor produtivo do país, a quem acusara de apoiar um golpe de Estado fracassado contra Chávez em 2002. Expropriaram uma infinidade de empresas no setor agropecuário, de maneira que hoje em dia, alimentos que antes poderíamos produzir no país, hoje temos que importar. Assim, uma tempestade perfeita se formou. Endividada, sem dinheiro e precisando importar tudo o que consome, a Venezuela começou a entrar em colapso no início de 2015. A política venezuelana ainda se concentra em torno de Chávez, mesmo depois da sua morte em 2013. O comandante supremo, como ele ainda é chamado por aqui, está vivo nas ruas do país. Sua figura é onipresente. Seus olhos estão sobre cada edifício construído pelo governo. Há até quem acredite que Chávez é capaz de realizar milagres. Minha neta estava engasgada, não respirava, podia morrer. Então, quando chegamos no hospital, eu pedi muito a Deus. E pedi a Chávez que me ajudasse, que falasse com Deus, para que não acontecesse nada. E deu certo. Ela saiu do hospital. Nesta capela dedicada a ele, no bairro 23 de Janeiro, fiéis trazem imagens católicas, pedidos de milagres e lembranças de graças alcançadas. Não é difícil entender porque boa parte da população, em especial a mais pobre, veja Chávez como uma espécie de messias. Em seu governo, as riquezas geradas pelos recursos naturais do país chegaram às camadas populares pela primeira vez. Com o dinheiro farto do petróleo, construiu casas populares, distribuiu carros e ampliou de forma considerável os subsídios estatais. Até hoje, a gasolina, o gás e a energia elétrica são virtualmente gratuitos na Venezuela. Aqui, para encher o tanque de um carro como esse, um carro popular de 50 litros, eu gastei o equivalente a menos de R$0,01. Aqui, a gasolina literalmente é mais barata que a água. O valor gasto nessa garrafinha aqui de 330 ml seria capaz para comprar cerca de 2.000 litros de gasolina. Apesar de a cada dia parecer um país mais próximo do colapso, pouca gente arrisca dizer se ou quando o chavismo vai deixar de governar o país. Nos últimos anos, Maduro passou a atuar muito mais como um ditador do que um presidente. Fechou o Congresso, convocou uma constituinte que atende única e exclusivamente aos seus interesses e controla o judiciário como se esse fosse apenas mais um de seus ministérios. Com prisões, eleições fraudadas e uma campanha de censura na imprensa, esmagou a desunida e frágil oposição venezuelana. Estamos num regime de governo crescentemente autoritário. A Venezuela, comandada por Maduro, está virtualmente quebrada.
A única certeza nas ruas de Caracas é de que algo precisa acontecer para que o país saia da trágica situação em que está. Ian Boechat, de Caracas, especial para o Jornal da Band.